Eu mesmo já comprovei que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estava pregando na cidade de Cajati, São Paulo, em um grande evento por nome de Atalaias de Cristo. Fui convidado a orar por uma mulher que estava paralítica em uma cadeira de rodas fazia 3 anos. Estava lá impossibilitada de andar. Adentrei na casa daquela mulher na presença de 7 irmãos, comigo dava 8. Pregamos o evangelho para aquela mulher, falei de Jesus para ela. Ela começou a chorar e aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua alma. Confessou que Jesus era Senhor de sua vida, Jesus lhes perdoou o pecado. E na mesma hora aquela mulher sentiu a alegria da salvação. Enquanto ela se alegrava aceitando Jesus, o Espírito do Senhor me disse: meu filho, eu vou levantar ela agora desta cadeira de rodas. Eu olhei nos olhos dela e disse: minha senhora, o Jesus que você acabou de aceitar me disse que vai te levantar agora desta cadeira de rodas. Você acredita? Ela começou a chorar mais ainda e disse: eu creio, eu creio, eu creio. Ungi as mãos, ungi os pés dela, peguei nas palmas das mãos dela e disse: em nome do Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Na hora ela levantou com um pouco de dúvida e medo, deu o primeiro passo meia duvidosa, o segundo passo ela já conseguiu firmar os pés, no terceiro ela já começou a andar pela sala da casa dela. Os irmãos que estavam comigo começaram a chorar e se alegrar na presença de Deus. Ela disse: a sala ficou pequena, eu quero andar na garagem. Eu disse: pode ir. E ela foi para a garagem andar, se alegrando, chorando e dizendo: esse Jesus é vivo, esse Jesus é verdadeiro, porque ele me levantou da cadeira de roda. Nisso entrou o esposo dela, que não acreditava em Deus e xingava os crentes. Quando ele viu a esposa dele andando, os irmãos olharam para ele e disseram: ei, Jesus Cristo levantou a tua esposa. Ele caiu de joelho e disse: eu não acreditava em Deus e xingava os crentes, mas eu estou vendo que Jesus levantou a minha esposa. O que eu faço para aceitar esse Jesus agora? Quem acredita em milagre, levante a mão e adore a Deus. Estava na cidade de Otacílio Costa pregando, e quando terminei de pregar, uma irmã me chamou para orar pelo esposo dela, que estava paralítico, lado direito todo paralisado, porque de um derrame. No outro dia eu e minha irmã fomos lá para orar por este homem. Quando chegamos lá, eu preguei o evangelho a ele, e ele em lágrimas aceitou a Jesus como Salvador. Deus me disse: meu filho, ora por ele agora, porque eu vou desparalisá-lo agora, eu vou fazer o milagre na vida dele agora. Minha irmã não era crente até aquele dia. Minha irmã ouvia o evangelho, mas ainda não havia se decidido. Minha irmã Raquel, a mais nova. E quando eu comecei a orar por aquele homem, ele estava com o lado direito todo atrofiado e paralisado, os dedos estavam tortos, mais ou menos assim. Quando eu tirei a mão da cabeça dele, Deus me disse: diga para ele, toma posse da vitória agora. Eu olhei nos olhos dele e disse: tome posse da tua vitória agora, porque Jesus Cristo já fez a obra. Ele começou a tremer a mão, começou a esticar os dedos, desatrofiar os dedos, desentortar o braço, levantou o braço para cima e para baixo, levantou da cadeira de roda. Minha irmã caiu de joelho e disse: eu quero aceitar o teu Jesus também, porque agora eu vejo que Jesus Cristo é vivo. Quem acredita que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, levante a mão e adore a Deus. Estava um irmão no Hospital Santa Isabel com câncer de próstata, desenganado pela medicina, um amigo meu de evangelismo. Quando cheguei lá, a esposa dele estava desesperada. Ele estava na cama com aproximadamente 35, 40 quilos. Estava num estado terrivelíssimo, os olhos estatalados. Quando ele me viu, uma lágrima correu no canto do olho dele, e ele, chorando em palavras bem vagarosas, me disse: David, os médicos me desenganaram. Eu olhei nos olhos dele e disse: meu irmão, Jesus não desengana ninguém. Abri a Bíblia, li um texto de cura divina. Eu estava tomado pela fé e por este Jesus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olhei nos olhos da esposa dele e disse: minha irmã, você crê que Jesus pode fazer o milagre? Ela disse: eu creio. Então me ajude a orar, porque Jesus vai fazer o milagre na vida dele. Coloquei a mão na testa dele e comecei a orar. Quando terminei de orar, Deus me disse: dê uma palavra profética a ele. Eu olhei nos olhos dele
me disse: dentro de 30 dias, manda-te dizer o Senhor, eu vou estar pregando em uma igreja, e você vai estar lá levantando a mão e dando glória, porque Jesus vai matar o teu câncer, e você vai viver para a glória de Deus. Ele começou a chorar e creu naquela palavra. Eu saí daquele hospital alegre, feliz, dando glória, aleluia, falando línguas estranhas. 30 dias depois eu pude ver o milagre. Quando foi uma semana, os médicos foram examiná-lo, e o médico constatou que o câncer estava secando, estava morrendo no corpo dele, e ele estava vivendo. 2 semanas o médico volta lá e a mesma coisa. O médico olha para a esposa dele, sem saber o que dizer, e diz: olha, eu não consigo entender, nós havíamos desenganado teu esposo, mas o câncer está morrendo nele, e ele está vivendo, reagindo, aleluia. A esposa dele olhou para o médico e disse: olha, entrou alguém aqui no quarto e disse que em nome de Jesus, dentro de 30 dias o meu esposo ia estar dando glória a Deus dentro da igreja. Quando deu 30 dias, eu assumi o púlpito da igreja bairro Velha Grande para pregar. Quando olhei no meu lado direito, no 5º banco, estava lá o irmão e a esposa levantando a mão e dando glória, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estava na minha casa, eu e minha esposa, nossos filhos, e de repente adentrou a porta de casa minha sobrinha Josiane com Daniel nos braços. 2 aninhos de idade ele tinha na época, uma pele clara, e de repente ela jogou ele nos meus braços e disse: David, ora, porque Daniel está morrendo. Ele começa a se passar nas minhas mãos, eu começo a orar por ele. Na hora ele começa a gelar, a roxar, e parecia que quanto mais eu orava, mais ele ia piorando. Quando eu termino de orar, ele se apaga nas minhas mãos, como uma boneca de pano, e eu coloco ele num sofá ao lado. Fiquei na hora pasmado, testei a respiração, não tinha. Testei na hora a pulsação, não havia pulsação do coração. E ele ficou roxo, gelado, mole como uma boneca de pano. E alguém dizia: morreu, morreu, Daniel morreu. Minha esposa dobrou o joelho, colocou a testa no chão e clamava em alta voz: Jesus, faz um milagre, Jesus, ressuscita, cura o Daniel. Naquela hora eu fiquei paralisado, não tinha palavras para verbalizar, e em pensamento eu comecei a falar com Deus, e dizia: Deus, Daniel não pode morrer na minha casa, Senhor. Eu acredito, eu creio em milagres, meu Senhor. Todos os dias o meu trabalho é assumir o microfone, abrir a tua palavra e dizer que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo ressuscita mortos, que Jesus Cristo faz o milagre acontecer. Jesus, Daniel não pode morrer na minha casa, Senhor. E quando eu terminei de dizer estas palavras, Deus começou a dobrar, a triplicar a minha fé. Eu comecei a sentir uma unção que me refrigerou, e eu comecei a me sentir um gigante perante Daniel naquele momento. Tomei ele nos braços, levantei ele o mais alto que eu pude, e comecei a orar em alta voz, dizendo: Senhor, se tu tens um plano na minha vida como pregador da tua palavra, se tu tens um plano na vida desse menino e ainda há de usar ele na terra um dia como um vaso escolhido teu, eu te peço agora, ressuscita Daniel, cura Daniel, Jesus. Na mesma hora ele abriu os olhos, voltou a respirar e está lá, são e salvo para a glória do Deus que fez os céus e a terra, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é onipotente porque ele pode todas as coisas. Ele é onipresente porque está presente em todos os lugares. Jesus está em todos os lugares, acredite nisso. Ele é onisciente porque ele sabe do pensamento que você pensou há 10 anos atrás. Jesus